Oi! E aí? Como é que estamos de quarentena? Saudade de vocês, dos aperreios da sala de aula, de eu pedindo pra vocês sentarem. Faz uma falta danada. Mas vamos lá. A proposta de hoje é que vocês não fiquem sem ter o que fazer em casa, sem ter o que estudar. E vocês sabem que quando retornarem às aulas a gente vai pegar com gosto de gás, é para vocês não perderem esse ritmo de chegar lá e dizer assim, não lembro de nada. Como no começo do ano vocês nunca lembram de nada, então a gente deu essa parada e para que vocês não fiquem com o cérebro estacionado, a gente tá resolvendo dessa forma. Hoje eu tô aqui para falar sobre leitura e escrita dos números. Lembra quando eu falei lá na sala de aula que os números, os algarismos, eles foram símbolos criados para ajudar a humanidade a contar, né? Que vocês lembram que a humanidade não sabia falar, não tinha a questão verbal de comunicação e eles se comunicavam através de desenhos, né? Vocês lembram que são as pinturas rupestres. E os números, eles são denominados números naturais, por quê? Porque eles contavam inicialmente elementos da natureza, como por exemplo, tinha um fazendeiro, tinha um pastor, né, naquele tempo, um pastor que ele tinha ovelhas. Mas como é que ele contava as ovelhas? Eles contavam as ovelhas a partir de pedrinhas, a quantidade de pedrinhas que ele tinha, né, equivalia à quantidade de ovelhas que ele tinha. Só que imagina aí um pastor ter 1000 ovelhas. Ele ia carregar um saco com 1000 pedrinhas e estaria contando lá todo dia. E depois disso eles passaram a denominar os números através de risquinhos nos ossos ou em varetinhas de madeira. E depois disso teve a evolução para os nós nas cordas, que ficava mais viável. E até então se a humanidade foi evoluindo e veio a questão de criar um símbolo para representar. Por exemplo, se eu tinha 10 ovelhas, eu poderia representar essas 10 ovelhas através de um coração, né? Eles não iam usar esse desenho naquela época, mas iria usar um coração. Então, se eu tinha um coração na minha contagem, equivalia que eu tinha 10 ovelhas, certo? E se eu tivesse 10 corações? Para não fazer 10 corações até o infinito e além, eu poderia substituir 10 corações por uma rosa. Que se eu tenho 10 grupos de corações e cada coração vale 10, então uma rosa vai equivaler a quanto? A 100, né? Então, e assim foi se criando a questão dos numerais, dos algarismos, que são símbolos, certo? A diferenciação entre algarismos e entre números é parecido, parece uma mesma coisa, mas não é. Algarismos são de 0 a 9, né, que foram criados. De 0 a 9 é o sistema de numeração onde você pode criar qualquer quantidade de número existente no mundo. Você pode criar com 0 até 9. O número é quando eu tenho uma junção. Como assim? Tenho algarismos, né? Quais são os algarismos que foram criados? E lembrando que os nossos algarismos são indo-arábicos, né? Pelo nome já diz. Quem criou foram os hindus e os árabes, né? A junção, eles se juntaram, a sociedade se juntaram e eles conseguiram fazer um símbolo, criar os símbolos, os 9 e os 10 símbolos, que até hoje roda pelo mundo e é o que tem na nossa comunicação numérica. Então, nós temos o 0, com esses números, com esses algarismos, nós podemos criar qualquer tipo de número. 0, 1 é um número, né? Assim como 278 é um número. Um número formado de 3 algarismos, certo? Então, para hoje,
para agora, nesse videozinho rápido, foi só para vocês relembrarem o que foi falado para nós, o que foi falado em sala de aula. A questão de como foi criado o sistema de numeração, né, que antes era contado de uma forma muito arcaica, muito artesanal, né, que eles foram, a sociedade foi evoluindo e daí criou esses símbolos para facilitar a vida da humanidade. E esses símbolos são chamados de algarismos. E esses algarismos compõem números, eles formam números. Quando eu falo compor, é a questão de formar números, certo? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem falar com a coordenação da escola, que elas passam pra gente e a gente faz uma videoaula para vocês entenderem. Vou fazer outros vídeos com o nosso conteúdo, mas para que vocês lembrem inicialmente o que é número e o que são algarismos, certo? A diferenciação desses dois. Beijo!